Métodos estocásticos em Economia e Finanças 1, pós-graduação, UNB, primeiro semestre de 2021, 5 de outubro de 2021, aula número 20. A gente começa hoje a sessão 12 das nossas notas de aula, e que corresponde, no livro do Beasley, ao capítulo 2, seção 12, né? Medidas em espaços euclidianos. Vamos falar basicamente da medida de Lebesgue, uma medida usual, né? Então, a gente vai considerar, no espaço euclidiano de dimensão K, os borelianos, a sigma-álgebra de Borel, que é a menor sigma-álgebra que contém a topologia euclidiana, né, usual, ou, de outra maneira, né, a menor sigma-álgebra que contém o semianel dos retângulos limitados, né, formados por cartesianos de intervalos básicos, abertos à esquerda e fechados à direita. Então, você tem um retângulo, né, definido dessa maneira usual, e definimos a medida desse retângulo como sendo o produto da medida dos seus lados, né? Então, a gente sabe que a classe desses retângulos limitados é um semianel. A gente vai denotar por A. Então, a gente já viu também que, para qualquer retângulo limitado, a medida é maior ou igual a zero, a medida do vazio é zero, né? Se nós tivermos retângulos limitados disjuntos, a medida dessa união disjunta finita, né? Uma coleção finita disjunta, é a soma das medidas, né? Então, a medida é aditiva. E também ela é sigma subaditiva. Se você tiver uma união enumerável desses retângulos limitados, a medida da união enumerável é menor ou igual à soma das medidas de cada retângulo componente dessa união. Menor ou igual porque a gente não está falando necessariamente que essa união é disjunta. Então, a gente viu que a medida pode ser estendida para a sigma-álgebra gerada pelo semianel dos retângulos limitados, que dá os borelianos. Então, é medida estendida, né, cuja notação a gente usa, né, para cuja notação a gente usava um lambda barra em cima. Mas vamos manter a notação lambda. Não vai ter perda de generalidade, né? Então, você acaba denotando pelo mesmo símbolo lambda. Esse lambda, na verdade, é homenagem a Lebesgue, tá? Que foi que desenvolveu isso aqui. Assim, existe a medida de Lebesgue para os borelianos de RK. Então, você tem a medida de Lebesgue na reta, né? Que é aquela medida caracterizada pelo seguinte, né? Quando você mede o intervalo básico na reta, de A até B, a medida é B menos A. Então, você estabelece o seu passo como sendo a unidade de medida. Você quer medir um trecho reto, o caminho de uma vila até a outra, conta o número de passos. Então, é isso que foi a base da medida de Lebesgue, né? Você usa essa régua aí, né? Então, você estende isso para um intervalo contínuo, né? Você pega ponto final menos ponto inicial, um número de passos, e aí, tendo, evidentemente, uma referência como zero, né? Pronto, acabou. Aí você está estendendo isso aqui para retângulos também, né? A medida de Lebesgue tem algumas propriedades importantes. A primeira delas é invariância por translação. O que é a translação? Translação é o seguinte, você tem um conjunto, O que é transladar esse conjunto? É você pegar esse conjunto, mover esse conjunto para algum lugar. Isso é uma translação, tá? Você pode também... Isso, uma translação é isso, tá? Você pega o conjunto e move para outro lugar. Simplesmente isso. Então, você tem movimentos de translação e de rotação. Rotação, você gira, né? Aqui não dá para girar, né? Não sei como é que faz aqui para girar. Aqui. Isso é uma rotação. Então, você tem movimentos de rotação e translação. Mas você mantém o conjunto rígido. Você translada e você rotaciona. Mas ele está rígido, tá? Ele está igualzinho. Aí você tem também movimentos de
dilatação e contração, que aí você expande, contrai, aí é outra história. Né? Uma transformação afim, que é você adiciona é uma constante, você muda de lugar. E multiplica por uma constante, você dilata ou contrai. Tá? Mas o que a gente está vendo aqui, invariância por translação. Então, o que significa isso? Né? Você tem um boreliano, qualquer do espaço euclidiano, se você transladar esse conjunto, transladar significa somar um vetor x qualquer, tá? Um vetor constante. Somou você todos os vetores do conjunto a todos esses vetores, você vai somar o mesmo vetor x. Então, você vai transladar. Né? Então, esse conjunto transladado, ele é um boreliano. E qual a medida desse conjunto transladado? É a mesma. Porque você mantém o conjunto rígido, ele só muda de lugar. Tá? Então, você tem que ter a mesma medida. Então, essa propriedade aqui, lambda de A mais o vetor x é igual a lambda de A, medida de A. Tá para qualquer vetor x. Então, vamos demonstrar esse teorema. A gente considera a classe G dos borelianos transladados. Então, o que é a classe G? É a classe de todos os borelianos que é tais que, quando você translada pelo vetor x para qualquer x, continua sendo um boreliano. Então, a gente vai provar que essa classe é uma sigma-álgebra. Né? Ela é uma sigma-álgebra. Vamos provar que ela e que vai ser igual aos borelianos. Tá? Então, a gente prova que quando você translada um boreliano, continua sendo um boreliano. Tá? E depois a gente vai provar que a medida desse boreliano transladado é igual à medida do boreliano original. Tá? Então, vamos começar com a primeira parte, mostrando que esse G aqui é uma sigma-álgebra. Então, em primeiro lugar, você pegar o espaço todo, né? Pegar o ômega, que é o espaço todo. O que é o ômega aqui? Né? O ômega é o próprio espaço RK, porque você está pegando aqui os borelianos no espaço RK. Não sei porque eu coloquei o ômega aqui. Né? O ômega aqui é o próprio RK. Você pega o conjunto RK, né? Você pega um vetor qualquer de RK, soma x, isso continua em RK. Qualquer que seja o vetor x que você usa para somar. Né? Então, quando você pega o RK, só uma explicação, né? Quando você pega um conjunto qualquer, né? Esse aqui é um conjunto, está em RK. E você pega um vetor que está em RK. E você considera isso aqui, ó. Isso aqui é o conjunto de todos os vetores em RK, tais que o y pode ser escrito como o vetor A mais o x, em que o A pertence a A. Então, isso aqui é um conjunto, tá? Certo? Se, por exemplo, você pegar aqui, né, se você tiver o conjunto A, vamos pegar aqui, ó, a reta, né? Espaço euclidiano, pegar o R2. Aí você pega um conjunto que é esse aqui, ó. Esse aqui. Né? Esse é assim. Tá aí. Né? Então, você tem aqui o ponto 1, que é 2, 3, 4, 5, 6, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que esteja bem aqui. Ali assim. 6, né? Então, esse ponto aqui, que ponto ele é, né? Esse ponto aqui, ele vai ser o ponto 1, 6. Esse aqui é o 6, 6. Esse aqui é o 6, 0.
Esse aqui é 1, 0. Esse aqui é o conjunto A. Se pegar um x, que é o ponto 0, 2, o que é A mais x? Cada ponto do conjunto A você tem que somar o 0, 2. Como o conjunto aqui é um retângulo, né? Você pode pegar os vértices. Então, 1, 0 mais 0, 2, esse aqui dá o ponto 1, 2. Então, vou marcar o ponto 1, 2 aqui. 2 aqui, ó. 6, 0 mais 0, 2 é o ponto 6, 2. É esse aqui. 1, 6 mais 0, 2 é 1, 8. Então, é aqui. Aqui. Então, isso aqui é o conjunto A mais 0, 2. É assim que a gente faz. Tá? Então, é o que significa isso aqui, ó, essas coisas aqui. Tá? Então, esse ômega aqui é o próprio RK. Então, quando você pega o RK, ele está contido em RK mais X. Porque você pode, né, pegar qualquer vetor em RK, por exemplo, o vetor 1, R2. E o X, vamos supor que seja 0, 1. Então, você tem um vetor em R2, que é o 1, 0, que se você somar com 0, 1, dá exatamente 1. E vale a recíproca, né? Então, o espaço todo, RK, está na classe G. Além disso, se um tiver, o outro vai estar também. Por quê? Vamos ver. Você tem a classe G, que é a classe de todos os borelianos de RK, tais que A mais X é um boreliano. Para todo X em RK. Tá? Se você pegar um A nos borelianos, por ser um boreliano, A complementar tem que ser boreliano também. Não sabe disso. Além disso, esse boreliano A mais o X, ele vai ser um boreliano. Tá? Ele vai ser um boreliano. Porque você tem aqui uma soma algébrica envolvendo um conjunto A, né, que vai ser um boreliano, e o conjunto formado pelo próprio ponto X sozinho, né, isso é um boreliano. Então, você está somando um boreliano com um boreliano. Tá? E logo, o complementar dele tem que ser um boreliano. Tá? Mas o complementar dele, o que é? Ele é complementar de A mais X. Tá? Mais X. Talvez um desenho, apaguei, né? Apaguei ou não? Eu fiz. Apaguei. Vou pegar aqui um conjunto qualquer. Pegar A. Tá aqui o conjunto A. Tá? Aí você pega A mais X. Porque A mais X, traga ele para cá. Ó. Trouxe ele para cá. O complementar disso aqui, vamos supor que o universo seja isso. O complementar vai ser esse aqui, né? Complementar de A mais X.
complementar aqui. Ó. Complementar de A mais X. Tá aí, esse é o complementar de A mais X, que é esse aqui, né? O complementar de A, assim, na verdade eu estou em RK, né? Tudo isso aqui continua, né? Tudo isso aqui continua para lá. Tá? O complementar de A, o que é? Complementar de A é tudo isso aqui para fora, né? Vou pegar outra cor aqui, vermelho. Vou colocar um grandão aqui. Tudo está daqui para fora é o complementar de A. Tudo isso aqui para fora. E continua para lá, né? Tô colocando aqui como se estivesse saindo essas linhas, né? Porque continua daqui para fora. Ok? Aí você vai pegar isso aqui e vai transladar para o X. Tá vendo? Então, quando você expande essa linha vermelha para fora, né? Como isso tem aqui, né? Você vai ter exatamente esse conjunto amarelinho que a gente desenhou. Só que continua para cá, né? Também, né? Então, é igual, tá? Então, o complementar de A mais X é o complementar de A mais X. Logo, o conjunto A satisfaz a propriedade definidora, tá? A complementar está aqui nos borelianos e o complementar mais X é um boreliano. Então, para qualquer conjunto A aqui, o seu complementar está também. Finalmente, falta ver a união enumerável. Então, seja uma sequência de conjuntos na classe G. Então, por definição, cada um desses conjuntos é um boreliano. E cada um desses conjuntos mais x também é um boreliano, para qualquer que seja x. Aí eu quero ver agora o que acontece com a união finita. Então, eu vou pegar a união finita com a união enumerável. Né? Então, você pega a união enumerável desses conjuntos, né? Vai ser essa união, e soma x. Se eu provar que essa união aqui, isso aqui, mais x, está na classe, então aí já vai ser uma sigma álgebra. Mas a união enumerável dos ANs, a toda essa união enumerável, você somando x, isso aqui vai ser a união enumerável de AN mais x. E cada um deles, AN mais x é um boreliano. Então, a união enumerável está. Portanto, essa união enumerável aqui dos ANs, ela está na classe G. E, portanto, G é sigma álgebra. Né? G é sigma álgebra. Seja a classe dos retângulos limitados, que é aquela classe que gera os borelianos. Então, a classe A, né, que nós sabemos que é um semianel, né, está na sigma álgebra G. De fato, se o A for um retângulo limitado básico, então ele é um boreliano. Né? Porque ele é retângulo, né? Então é boreliano. Claramente, A mais X vai ser também um retângulo básico. Né? Você pega um retângulo, soma o vetor X, você translada, ele permanece um retângulo. Portanto, A mais X está no semianel, né? E, portanto, ele tem que ser um boreliano. Então, se o A for um retângulo, A mais X é um retângulo também. Né? Não, desculpa, ele é um boreliano também. E, portanto, ele está na classe G. Tá? Então, o semianel dos retângulos limitados está contido nessa sigma álgebra G. Tá certo? Ora, a sigma álgebra G está contida nos borelianos, por construção, porque a sigma álgebra G é uma classe definida a partir de borelianos. A partir de borelianos.
Só um minutinho, gente. Beleza. Então, a classe G tem que estar contida nos borelianos, né? Porque ela é uma classe formada por borelianos que satisfazem uma propriedade. Então, essa propriedade é uma diferença específica, que especifica a espécie, né, que é a classe G, com relação ao gênero, que são os borelianos. Então, como a classe G, que é uma sigma-álgebra, está contida nos borelianos, né, e o semianel A está contido em G, então a sigma-álgebra gerada pelo semianel tem que estar contida na sigma-álgebra G, né, porque G é sigma-álgebra. Então, é uma sigma-álgebra que contém o semianel. Portanto, a sigma-álgebra gerada pelo semianel tem que estar contida na sigma-álgebra G. Né? Só que G está contida nos borelianos. E a sigma-álgebra gerada pelo semianel é exatamente os borelianos. Então, o que você tem? Você tem isso aqui, ó. Você tem G está contido nos borelianos. O semianel está contido na classe G. Tá? Por outro lado, a sigma-álgebra gerada pelo semianel é igual aos borelianos. E, ao mesmo tempo, isso aqui tem que estar contido em G. Tá? Então, você tem... Não, na verdade é assim, né? A sigma-álgebra gerada pelo semianel é os borelianos. São os borelianos, né? Aqui. A sigma-álgebra gerada pelo semianel tem que estar contida em G, porque G é sigma-álgebra. Como G está contido nos borelianos, você tem um sanduíche. Os borelianos contido no G, contido nos borelianos. Portanto, o G, isso coincide com os borelianos. Tá? Portanto, todos os borelianos têm que satisfazer essa propriedade aqui. Então, todos os borelianos são invariantes por translação, continuam mensuráveis. Tá? Nesse sentido, né, de mensurabilidade. Tá? Agora, vamos ver que a medida permanece. Vamos fixar um vetor x e vamos definir uma medida mid-x nos borelianos por isso aqui. Ó. Medida mi de A vai ser a medida de A mais x. Considere o π-sistema dos retângulos limitados. A gente sabe que dá um semianel, mas em particular é um π-sistema. E seja Z um retângulo básico, né? É o conjunto de todos os vetores Z, tais que as coordenadas estão limitadas entre AI e BI, né? Dessa maneira aqui. Então, aqui é um retângulo básico, que está no π-sistema A. Né? Então, a medida de R, a medida x é igual a lambda de R mais x, por definição de μx. Agora, o que é o retângulo R mais x? Você vai somar o vetor x aos vetores z que pertencem ao conjunto R, no retângulo R. Então, você vai somar aqui os vértices, né? Porque lembra que quando você tem retângulo, basta você somar nos vértices que você sabe como se comporta todo o conjunto. Então, vamos somar nos vértices. Vamos somar nos vértices. Então, os extremos vão mudar, né? Coordenada, coordenada, você soma o xi aqui. Portanto, a medida lambda do R mais x, por definição, que é o produto das medidas das arestas, né? Ponto final menos ponto inicial. O xi cancela.
Tá vendo aqui? XI cancela. E fica só a medida de BI menos AI, que é, por definição, a medida desse retângulo. Logo, o μx de R, que é lambda de R mais x, é igual a lambda de R. Logo, a medida μx coincide com a medida de Lebesgue no psistema dos retângulos básicos, que é o semenel A. Como ambas são medidas nos borelianos, né? Então, por quê? Porque você tem, ó, o lambda é a medida de Lebesgue nos borelianos, eu já sei disso. Agora, a medida μx ela é expressa em termos da medida de Lebesgue, você só translada o conjunto que você está medindo. Mas o lambda é a medida, né, nos borelianos. Então, isso aqui também é uma medida dos borelianos. Você vai medir outros borelianos, que são aqueles transladados, né, que na verdade são todos. Né? Então, você tem o seguinte, olha, as duas medidas coincidem no psistema dos retângulos básicos. Tá? E elas são medidas nas sigma-álgebras geradas por esse retângulo básico. Né? Então, elas têm que coincidir também na sigma-álgebra gerada, que são os borelianos. Tá? Então o mid-x ele vai ser igual a lambda de AX para qualquer boreliano, não só para os retângulos. Portanto, lambda de AX é igual a lambda de A. Está provada aí a invariância da medida de Lebesgue por translações. Ok? Ok. Pergunta? Não. Mais um teorema importante, né? E aí vai ter com a famosa fórmula de mudança de variáveis em integrais múltiplas, né? Aí, demonstrando isso, a gente tem só mais um teorema e conclui essa sessão. Então, vamos ver. Seja T de RK em RK um operador linear e não singular. Todo operador linear em espaço euclidiano, operador é uma transformação linear, né? De RK em RK, né? Um operador linear, RK em RK. Então, você mantém a dimensão. Esse operador vai ser representado por uma matriz, certo? Uma matriz quadrada, K por K. Dizer que é não singular é dizer que ela tem determinante diferente de zero. Então, se você tem um boreliano, então a matriz T aplicada a esse boreliano, isso é um conjunto. O que significa isso? Quando você pega uma matriz, você tem uma matriz T. Você aplica, isso aqui é um vetor, né? Isso aqui vai dar a matriz formada por I, J de uma N, né? De T, I, J, XJ. Né? Sim, ok. Então você pega ali, né? Por exemplo, T é 2, 0, 1, 1. Aí você aplica um vetor, 1, 1. Esse aqui é 2 vezes 1 é 3, 1. Tá? E assim por diante. O que é T aplicado a um conjunto? É o seguinte, é o conjunto de todos os T vezes A, tais que A pertence a esse conjunto A. Então, isso dá um conjunto. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, aqui, conjunto formado por, aqui, ó, aqui. Esse conjunto aí. Vamos supor que isso aqui é 1, 1, né? Então, você tem aqui o ponto 0, 0, tem aqui o ponto 0, 1, aqui é o ponto 1, 1, aqui é o ponto 1, 0. Tá? E você tem uma matriz que é 2, 0, 1, 2. Isso aqui. Tá? E esse aqui é o conjunto A.
que é TA? Vamos pegar os vértices, né? Vamos pegar todos os vértices. Vai pegar 2, 0, 1, 2, multiplicado por 0, 0. Isso dá o 0, 0. Você pegar 2, 0, 1, 2, multiplicado por 0, 1, isso aqui dá 1, 2, né? 1, 2, é a segunda coluna. Você pegar o 2, 0 com 1, 2, multiplicar por 1, 1, isso aqui dá 3, 2. E, finalmente, o 2, 0, 1, 2 por 1, 0 é a primeira coluna, que é 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 0, 0, e aqui 0 vezes 1, mais 2 vezes 0, 0. Então, o 0, 0 fica no 0, 0. O 0, 1 vai para 1, 2, que é aqui, né? Isso. O 1 vai para 3, 2. O 3, 2 está aqui. Aqui é 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vai para 3, 2, que é aqui, né? E o 1, 0 vai para 2, 0, que é aqui. Agora sim. Porque tinha que ter essa propriedade geométrica aqui. Ó. Então, esse conjunto azul, ele é o T de A. Tá? Ele é o T de A. Então, toda vez que você pega um retângulo, pega um quadrado, né, você aplica uma matriz T, o que vai acontecer? Sabe aqueles suportes de panela que são uma coisa assim, ó? Sim. Que você puxa aqui na frente, ele fica um losango, ele faz assim, né? Aí fica um negócio assim, desse jeito, né? Então, assim, né? Você deixa ele abertinho total, então você tem os quadradinhos. Aqui assim, quando você puxa um dos lados, né? Aí você vai esticando, ele vira uma coisinha assim, né? É isso que está acontecendo aqui, tá? É isso que está acontecendo aqui. Então, é isso que a gente vai ver, que quando você pega a medida desse retângulo A, você vai medir isso aqui, tá? Você vai medir o A. Aí pega a medida da bag dele, né? Aqui esse conjunto azul, ele está bem em cima aqui da reta, tá? É porque não ficou muito perfeito aí, né? Então ele vai ter uma medida, lambda de A. Se você medir o conjunto azul, que é esse conjunto aqui, né? Modificado, ele vai ter uma medida, que é lambda de T de A. Tá? Qual é a relação entre eles? Então, é um coeficiente que é o determinante da matriz T, em módulo. Tá? Determinante da matriz T em módulo. Tá? Ok? Por exemplo, aqui a área desse quadrado, quanto é que é? É 1, né? Eu coloquei 0, 0, 0, 1, então a área é 1. Qual que é a área dessa figura azul? É fácil calcular, né? É fácil calcular, né? Você vai lá para a geometria. Aqui, deixa eu ver se dá para esticar isso aqui. Tem como levar isso um pouquinho para cima. Puxar aqui, né? Não deu. Tudo bem. Aí você sabe que essa altura aqui é 2, né? É 2. Aqui é 1. Aqui é 2, né? E aqui é 3, não é isso?
Então, a área é fácil, né? A gente vai pegar esse retângulo do meio, esse daqui, ó. Vou pegar esse retângulo do meio. Isso tem área quanto? Tem área 2, né? Tem área 2, que é 1 para 2 e altura 2. E esse triângulo aqui, base vezes altura sobre 2, né? Base é 1, altura é 2, então aqui é 1. Aqui é 1. Então a área é 4, né? 4. Não, desculpa, aqui eu errei. Aqui, ó. Esse negócio é aqui, ó. Lambda de T de A é igual ao módulo determinante de T vezes lambda de A. Né? Então, a área é 4. 1 vezes 2 sobre 2 dá 1. Aqui é 1. Isso. Então, a área é 4. A área disso aqui é 1. Qual que é o determinante da matriz T? 2 vezes 2 menos 0 vezes 1. 4. 4. Ok? Qual que é a lógica disso aqui? Veja bem. O que a gente está querendo aqui, né? A gente quer medir esse retângulo, T de A. Então, isso é o determinante de T vezes a medida de A. Tá? Isso vai aparecer aonde? Em integral múltipla. Quando você tem uma integral múltipla, você faz uma mudança de variável, por exemplo, aqui no plano, né? Você faz a mudança de variável, então a função f de xy, dx dy, está numa região AB, né? Você faz a mudança de variável, na fórmula da mudança de variável, vai aparecer o determinante dessa matriz aí, né? Quando você transforma, deixa eu ver se eu acho aqui a fórmula de mudança de variável. Integral, propriedades integral. Aqui, achei. Lá no finalzinho do nosso curso a gente vai ver, mas eu já vou antecipar aqui. Ó. A fórmula é essa aqui. Você tem aqui integral múltipla, tá? Aqui tem dimensão K, uma região de F, você transforma as variáveis. Não, desculpa. Você tem aqui o seguinte, a integral de uma função y, dy, em que você escreve o domínio de integração como uma transformação de A. Então, isso aqui vai ficar igual a integral em A de f transformado. Só que aqui você coloca o determinante da matriz jacobiana da transformação T. Dx. Onde é que surge esse determinante da matriz jacobiana? Né? Aqui você tem uma transformação T, tá? De RK em RK. Então, não necessariamente linear. Não necessariamente linear, uma transformação qualquer. Tá? Transformação qualquer. Mas na vizinhança de um ponto x qualquer, tá? Na vizinhança, você aproxima pela sua derivada. E por ser uma transformação de RK em RK, essa matriz derivada aqui vai ser o que nós chamamos de matriz jacobiana da transformação no ponto x. Então, localmente, você está transformando o ponto
x pela função, pela transformação t de x, mas localmente você faz a aproximação de primeira ordem pela matriz jacobiana. Então, quando você tem um conjunto, né, deixa eu marcar aqui, quando você está medindo assim, né, você tem uma região, você particiona essa região em quadradinhos mensuráveis, né, você dividiu a região ali, né, para você mensurar, né? Aí você vai contando isso aqui, ó, né? Quando você transforma esse conjunto por T de A, isso vai virar outra coisa, tá? Isso vai virar outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, você transforma esses pontos aqui, ó, que vão virar isso aqui, ó. Por exemplo, né? Ligeiramente inclinado. Então, cada medida disso aqui, ó, localmente, né? Você vai transformar numa coisa assim, tá? Então, você vai medir esse transformado, né? Aqui em vermelho, você soma as áreas desses quadrados. Aqui você vai somar as áreas desses losangos. Você está fazendo uma integral. A área da base vezes a altura. A altura vai ser a função. A altura vai ser a função. Só que quando você transformou, os pontos vai ser a função avaliada no ponto transformado. Então, a altura vai mudar e a base agora vai ser o losango. Aí você soma. Então, essa é a intuição por trás da fórmula de mudança de variável em integrais. Então, é isso que a gente vai começar a ver aqui, ó. Tá? Começando a ver essa propriedade, vendo para um operador linear. Lá na frente, esse operador linear vai ser a matriz jacobiana do operador arbitrário, né? Então, a gente vai provar essa propriedade aqui da medida de Lebesgue. Seja A um aberto em RK. Como T é linear e é não singular, portanto, é uma transformação contínua, né? Temos que, para todo A aberto, a imagem de A tem que ser um aberto também, porque o operador linear é uma transformação contínua. Funções contínuas levam conjuntos abertos em conjuntos abertos. Tá? Isso é análise real, né? Topologia. Funções contínuas levam conjuntos abertos em conjuntos abertos. Então, T de A vai ser um conjunto aberto, em RK. Seja A um retângulo racional. Na verdade, o hipercubo, né? Então, vai ser um retângulo que tem aqui, as faces têm extremos 0 e C. Então, é o mesmo comprimento C para cada face, 0 a C. C é um número racional, positivo. Então, você tem um hipercubo, tá? Que tem uma aresta ali no zero, né? Abertinho no zero. Para cada dimensão, vai até o número racional C. Então, chama esse retângulo aí de A. Então, hipercubo. Está desenhado aqui, né? O volume do cubo é C elevado a K. Então, é C menos zero vezes C menos zero vezes C menos zero K vezes. Note que ao tomarmos a matriz M, que é a matriz diagonal com o C, o paralelepípedo formado pelas colunas de M é justamente o cubo A. Né? Porque quando você aplica aqui a matriz a um quadrado, você transforma num losango, tá certo? Agora, quando você pega aqui um hipercubo, você vai transformar num hiperparalelepípedo, inclinadinho, né? Sim. Então, pelas colunas de M, tá? Por quê? Porque, olha só, vou apagar aqui. Vamos pegar a matriz T, que era 2, 2, 0, 1, 2. Vamos desenhar isso aqui.
Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, né? 1. Vamos ver aqui. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Aqui é 3. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então, você tem 2, 1, que está aqui, ó. Não, desculpa. Você tem as colunas. Você tem as colunas aqui, ó. 2, 0 e 1, 2. 2, 0 está onde? Está aqui, ó. 1, 2 está onde? Está aqui. Então, você tem esses vetores aqui, ó. Tem esse vetor, que é a primeira coluna, e tem esse outro vetor, que é a segunda coluna. Quando você faz a soma desses dois vetores, você usa a regra do paralelogramo. Tá? Então, vai dar o quê? A soma 2, 0 com 1, 2, dá 3, 2, né? É esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor soma desses dois vetores aí. Tá? Pela regra do paralelogramo, você formou aqui um paralelogramo. A partir dos vetores, as colunas originais da matriz, e a soma desses dois vetores. Qual é a área dessa figura? A área dessa figura. A área dessa figura aqui, ó, é exatamente o determinante da matriz. É exatamente o determinante. Como a gente viu, né? A área não calculamos, né? É exatamente o determinante da matriz. Então, o que o determinante da matriz faz? Ele vai pegar as colunas da matriz, né? E essas colunas vão gerar um paralelepípedo, talvez inclinado. Não sei como é que se chama essa figura. É um paralelepípedo, né? Se bem que paralelepípedos ambos são retos, né? É um hiperparalelepípedo possivelmente inclinado, né? Então, assim, um hiperlosango, forma um hiperlosango, tá? Então, o que é o determinante da matriz? O módulo do determinante. Ele mede exatamente o volume desse hiperlosango que é gerado pelas colunas da matriz. É isso que o determinante faz. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Ao tomarmos a matriz M, o paralelepípedo formado pelas colunas de M é justamente o cubo A. Né? Então, você tem aqui as colunas dessa matriz. Na hora que você considera o hiperlosango gerado pelas colunas dessa matriz, vai dar esse cubo aqui, tá? Porque a matriz é diagonal e tem o mesmo valor na diagonal, então vai dar um hipercubo. Tá? O volume do paralelepípedo é determinante de M módulo, né? É C elevado a K, né? Você tem matriz diagonal com C, é C vezes a matriz de identidade, né? Então, determinante é o produto aqui de C, né? C elevado a K. Seja T uma matriz não singular. Então, T de A é um paralelepípedo gerado pelas colunas. T, né, T aplicado à primeira coluna e T aplicado à segunda coluna, tal como a gente fez aqui, né? A gente pegou aquela matriz T, nós aplicamos aquele cubo 0,1, né, que estava aqui, né? Então, pegamos T vezes a primeira coluna, você pegou ali, né? Você tinha um hipercubo, né? O A era o quê? A era 0101, né? 00, é isso aqui, ó. Esse negócio aqui era o A. Então, você pega, né, o hipercubo, né? Ali é 1001. Né? Então, você pega a matriz T 10, vai dar o 20, e T aplicado a 01 vai dar 12. Aí vai dar justamente esses vetores aqui. Né? Então, T de A vai ser um hiperparalelepípedo gerado pelas colunas, tal como
as colunas 0, 1, 1, 0 geram um quadradinho, e as colunas 2, 0 e 1, 2, que são essas que estão aqui em azul, geram esse hiperlosango. Professor, mas Oi. nesse caso tridimensional, a T não teria que ter 3 dimensões também? Não, aqui é bidimensional. Aqui é bidimensional. Não, Vamos sim, supor. mas no caso do hiperparalelepípedo. Sim, aí teria dimensão 3. Eu estou desenhando a dimensão 2, né? Aqui o Não, tudo bem, resultado. tudo bem. É só que... Aí como é que fica, então, a definição de coluna no caso tridimensional? Porque é um... Aí vai ser um vetor em R3, né? Você vai ser um vetor em RK. Isso vai ser uma coluna. Vai ser um vetor em Tá, RK. entendi, Tá entendi. certo? Então, se você quiser fazer no espaço tridimensional, você vai ter 3 vetores no espaço, né? Então, você vai ter um vetor, vai fazer assim, ó, por exemplo, né? Você vai ter aqui, né? Um vai fazer isso aqui, o outro vai fazer não sei o quê, o outro vai fazer não sei aonde. Aí, bom, aqui não dá para desenhar, né? Porque fica meio difícil de ver, né? Você pode ser que tenha uma altura aqui também, né? Aí não dá para desenhar aqui. Tem que ter um holograma. No futuro, né? Essas aulas Em breve, em online, breve. a gente vai controlar um holograma aqui. Aí vocês vão ligar um videozinho na frente, aí vai aparecer na frente de vocês, em cima da mesa, um holograma que eu estou desenhando aqui. Né? Mas por enquanto, por enquanto não dá, né? Aqui, né? Pelo menos o R3 aqui não vai ser difícil. A gente se vira em 2 É, dimensões mesmo. pois é. Então, T de C vezes o vetor canônico 10001, né? Que é essa primeira coluna, né? C vezes o primeiro vetor canônico. Ele é C vezes T vezes o vetor canônico. Essa constante sai, né? Que aqui tem a matriz vezes o escalar multiplicando um vetor. O escalar sai, fica a matriz vezes o vetor. Mas o vetor é o primeiro vetor canônico, 10001. Quando você pega a matriz vezes o primeiro vetor canônico, dá a primeira coluna de T, tá? Multiplicada por C. Similarmente, até a última, né? A 40ª coluna multiplicada por C. Logo, o determinante de T de A é o determinante dessa matriz aqui, né? Tá certo? Que é a matriz formada pela primeira coluna de T1 vezes C, né? A primeira coluna de T é T1 vezes C. E assim por diante. O que é esse determinante? O que é essa matriz? É a matriz T vezes M. M é essa matriz que está aqui, né? Tá certo? E quando você pega a matriz T vezes M, a matriz M diagonal, né? Então, o que você faz é multiplicar cada coluna da matriz T vezes o elemento que está na diagonal. Por exemplo, você pegar uma matriz M, que é essa aqui, ó, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Tá? Aí você pegar uma matriz T, 2, 0, 1, 1. Vamos colocar vários assim, né? Fica fácil fazer a conta, né? Quando você pega a matriz T vezes M, o que você está fazendo? 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 1, vezes 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Para facilitar a conta, você pega esse 3 aqui, né? Escreve isso aqui como 3 vezes a identidade de ordem 3. Então, você pega esse 3 escalar vem para frente, né? É 3 vezes, e a matriz T vezes a identidade é o próprio T. Então, o que você está fazendo, né? Você vai multiplicar essa primeira coluna aqui, ó, que está chamada de T1, essa aqui é T2, essa aqui é T3. Né? Então, vai ser 3 vezes a primeira coluna, 3 vezes a segunda coluna e 3 vezes a terceira coluna. Ou seja, é 6, 6, 2, 2, 0, 6, 3 e 3, 0, 3. É isso. Tá? Onde o determinante dessa matriz vai ser, bom, quando você quer pegar a medida de T de A, que é o losango, né? Essa medida de T de A vai ser o determinante dessa matriz aqui. Né?
Essa matriz ela é T vezes M. Então, o que é o determinante? Determinante de produtos, são matrizes quadradas, é o produto dos determinantes. Determinante do produto de duas matrizes quadradas, cujo produto é consistente, né? Então, tem a mesma dimensão, é KK e KK, é o produto dos determinantes. Então, tem o determinante de M. E aqui tem o determinante de T. Como você está pegando a medida, e ela tem que ser maior ou igual a zero, né? Você tem que ter um módulo. Tá? E o determinante de M é C elevado a K. E C elevado a K é a medida lambda do cubo de lado racional C. Esse conjunto aqui é C elevado a K. Então, você provou a fórmula para hipercubo. Portanto, se A for do tipo hipercubo racional, com vértice na origem, então vale a fórmula. Tá? Então, olha só o truque. Você está demonstrando uma fórmula que você consegue fazer com aquelas categorias a priori da mente, né? A noção de espaço, você mensura, né? Você está utilizando a linha reta, né? A régua usual que você usa. Então, assim, em vez de medir um trecho, você está medindo um volume retangular, o cúbico. Uma pedra cúbica. Lado a lado, você mede os passos e multiplica. Daí você consegue fazer. Tá? Quando você aplica somente usando. Mas tem como medir também. Tá? Agora, eu vou pegar a classe dos retângulos racionais do tipo, a IBI. Isso nada mais é do que uma translação daquele hipercubo que tem um vértice no zero, né? Exatamente, vocês perceberam aí, né? Como Acho que aqui lambda está é cortando o áudio. Renan, você está tá ouvindo, professor? Aqui também Tô tá. ouvindo, Aqui tô também ouvindo. tá. No áudio. Vamos verificar se está compartilhando tela. Tá. Eu não Agora estou ouvindo melhorou. ninguém, acho. Deixa eu Agora, só ver se continua gravando, né? Tá gravando. Então, vamos ver. Cortou onde? Estão ouvindo? Estão mudos. Vocês estão mudos. Pode desmutar aí e falar se estão todo mundo ouvindo aí. Vocês não estão conseguindo falar? Vocês estão mudos? Mas por que está mudo? Não tem como desmutar, não? Deixa eu ver se... Como é que desmuta? Vocês não estão conseguindo falar? Manda mensagem aqui. Vamos ver. Não estão ouvindo? alô, alô. Sim. Estou te escutando. Estou te escutando, Renan. Pronto, agora eu estou ouvindo vocês também. Beleza, ótimo. Ficou mudo. Vocês estavam me ouvindo? Não, cortou. Cortou, começou a cortar e aí depois ficou mudo para mim, pelo menos. Pois é, que eu Isso. estava falando aqui. Então vamos ver se está gravando. Está gravando. Tá gravando, tá Está gravando. gravando e está compartilhando tela. Então, a gente provou a fórmula para o cubo racional que tem um vértice na origem. Né? Utilizando categorias a priori da nossa mente, ou seja, a noção de extensão. Né? Você tem extensão e você quer mensurar. Né? Você mensura de maneira primitiva, né? Elementar. Né? Agora, você vai pegar um retângulo racional qualquer, R. Então, os extremos das faces são números racionais, A, I, B, I. Como lambda é invariante por translação, você pega o vetor A, formado pelos limites inferiores, né, de cada intervalinho básico, e subtrai, né? Porque aí você puxa tudo para a origem.
puxa tudo para a origem. Está claro isso? Sim. Sim. Então, você vai ficar com um retângulo que tem esse formato aqui, ó. Você só vai se interessar agora pelos extremos superiores, B1 e B2, que são racionais. Tá? Agora, você pode escrever esse retângulo R menos A como sendo união finita de hipercubos. Tá? União finita de hipercubos. Tá? Você tem que achar, né, você pega aqui, ó, é como BI é um número racional, então ele vai ser a razão entre dois números inteiros primos entre si, PI e QI. Tá certo? Aí você define M como o produto desses denominadores aqui, ó, Q1 vezes Q2 até QK. Tá? Por quê? Por que está fazendo isso, né? Porque, por exemplo, aqui o B1 pode ser... Você pode ter o B1 igual a... Por exemplo, você vai ter o AI racional, ele pode ser 3 meios. O BI pode ser, por exemplo, 9 quintos. Então, você tem 3 meios e 9 quintos, é 1,5, e 9 quintos fica por 10,9, aqui vai ser 1,8, né? Então, você quer encontrar aqui um denominador comum, né, para você particionar em pedacinhos iguais que sejam retângulos. Vai ser, obviamente, o 0,1, né? 2 vezes 5, 10, né? Então, olha só. Você vai pegar aí o produto desses M, desses Qs, né, os denominadores, e aí você vai poder dividir esse retângulo R menos A, que é o cartesiano de 0B1 com 0B2, né? Aqui no caso 0B1 com 0B2 até o 0BK, cada intervalinho básico desse aqui, ó, saindo do 0 e terminando do BI, né, você vai dividir em pedacinhos iguais. Né, em pedacinhos iguais. Para cada um. Tá, para cada dimensão. Por que eu peguei aqui o produto 2 vezes 5 igual a 10? 2 vezes 5 igual a 10 é aquele M lá, né? Que vai ser o Q1 vezes o Q2. Dá 10. Então, você vai dividir o intervalo de 0 até 1,5 em 10 pedacinhos iguais, né? Vai ter pedacinhos, na verdade, assim, você pegar 0,1, aqui, o que eu estou fazendo? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, você pegar, por exemplo, 0B1, né, que vai ser esse aqui, né? Você pegou o B1 e dividiu em pedacinhos de tamanho 1 sobre M. 1 sobre M, que é 1 sobre 10. Né? Então, por exemplo, quando o J for 1, aqui fica 0 até 1 sobre M. 1 sobre 10. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10, até o número necessário aqui para você ter ali, né? Aí você vai somar até PI vezes M sobre Q1. P1 vezes M sobre Q1. Tá? Porque aqui, ó, o P1 vezes M sobre Q1, o PI vezes M sobre QI, o que é isso aqui? É PI vezes o produto de todos os Qs, né, que vai ser o M dividido pelo QI. Então, vai ser o produto de todos os Qs, aqui aí, né? Porque QI é diferente de K, aqui é diferente de I, tá? Aqui é diferente de I, tá bom?
aqui está errado. É diferente disso. Corrigir, está no caderno. É diferente de I. Isso. Então, PI vezes M sobre QI é PI, né? Vezes o produto de todos os QIs, né? Que é o produto de QL com L de 1 até K, e você vai dividir pelo QI. Então, quando L é igual a I, você corrige, né? Até corrigir aqui, tá certo? Aqui é diferente de I. Tá? Note que PI vezes M sobre QI, isso aqui é o BI, porque PI sobre QI é BI, né? Tá certo? É o lado da face lá, vezes M. Cada cubo aí tem o formato assim, né? AJI1 menos 1, AJI sobre M, aí tem esse cartesiano. Nesse conjunto aí, são os quadradinhos aqui, ó, tá? Os seus cubinhos, né? Todos esses quadradinhos aqui, tá? Então, você vai variando com aqui na dimensão 1, né? Você vai ter o J1, né? Vai ser J1 de 1 até terminar, tá? Aí na dimensão 2 é um J em si 2, né? Que vai de 1 até terminar, e assim por diante. Né? Que é isso aqui, ó. Tá? A face de cada cubo mede 1 sobre M. Então, a medida de cada cubinho é 1 sobre M elevado a K. Então, cada cubinho desse aqui vai ter um volume 1 sobre M elevado a K, porque é um cubinho que tem lado 1 sobre M. Então, o que é a área? Não, o volume, né? 1 sobre M vezes 1 sobre M vezes 1 sobre M, K vezes. É 1 sobre M elevado a K. Tá? Então, N, que é B1 vezes M vezes BK vezes M, não, desculpa, existem N cubos, né? É B1 vezes M, BK vezes M. Porque cada lado desse aqui, ó, tá, que mede B1, você vai dividir em M pedacinhos iguais. Então, aqui você vai ter quantos cubos, né, que tem o lado M, né? Você vai ter... você tem, por exemplo, M igual a 10, aí você vai ter 10 cubinhos. Tá? Não, B1 cubinhos de lado de face M, né? Aqui. Então, porque o desenho tá bom, né? Você vai ter N cubos igual a B1 vezes M, BK vezes M. Porque você dividiu cada lado desse aqui em M pedacinhos. Não, pedacinhos de lado M, desculpa, pedacinhos de lado M. Tá? Então, aqui você vai ter B1 cubos, né, que tem lado M. Tá? Aqui tem B2, então vai ser MB1 vezes MB2, etc. Então, vai ser o número de cubos. Aí você vai ter N, né, que vai ser esse produto. Então, ele é o produto B1BK vezes MK, só que cada BI vai ser PI sobre QI e tem o MK. Só que M já é o produto dos Qs. M é Q1 vezes Q2 vezes Q3, né? Vai ser o produto daqueles denominadores, né, dos números racionais, né, que são expressos como razão de inteiros primos entre si. Né? Então, fica o produto dos P's e fica M elevado a K menos 1, né? Porque Q1 vezes QK é M. Então, você tem o MK em cima e tem o M embaixo, fica M elevado a K menos 1. Então, esse é o número de cubos. Como a medida lambda é finitamente aditiva, no semianel dos retângulos básicos, então a medida de R menos A vai ser a soma das medidas desses cubinhos. São quantos cubinhos? É N, né? Que é P1 vezes PK vezes M elevado a K menos 1. Então, como a medida de cada cubinho é 1 sobre MK, está fixo, não depende do índice I, então vai ser o número de termos no somatório, que é justamente o produto dos P's vezes M
a potência K menos 1, vezes o volume de cada cubinho, que é 1 sobre m elevado a K. Então, o que vai dar isso aqui? Né? Você cancela o m elevado a K e fica P1 PK dividido por m, que nada mais é do que o Agora produto... ficou mudo de novo. Ficou mudo? Estão ouvindo aí? Tá dando umas pequenas travadas aqui para mim também. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo agora? Eu tô, mas eu acho que o Caio não. O Caio vai tentar entrar de novo. Voltou. Pode ser. Voltou. Entrei Você de tá ouvindo novo, aí, voltou. Caio? Sim. Deve ser a sua rede, então, não? Eu acho que a minha conexão não tá legal. A gravação tá indo, né? O importante é a gravação tá indo aí. Sim, beleza. Tá bom, então eu vou repetir. Cortou onde? Aqui no Foi finalzinho, né? rapidinho, professor. Tá, então, aí, o que é a medida de R menos A? Vai ser justamente o produto dos BIs, é o produto dos lados desse retângulo, né? Então, quando você tem aqui a matriz T multiplica R, né, esse operador linear, então T vezes o retângulo R menos A vai ser T vezes R menos T aplicado ao vetor A, né? Então, o A é justamente esse vetor, né? Então, é por invariância, né? Porque o lambda de T de R tem que ser igual a lambda de T de R menos um vetor, por causa da invariância da medida de Lebesgue por translação. Então, a medida lambda do T de R é lambda de T de R menos A. Só que o retângulo R menos A ele vai ser a união de um até N, né? N é aquele número grandão, né? Daqueles cubinhos. A medida, bom, mas a matriz T aplicada à união de conjuntos é a união desses conjuntos de T aplicado aos cubinhos aí. E como a medida é finitamente aditiva, então vai ser a soma finita das medidas lambda de T de AI. Só que a gente viu que lambda de T de AI é módulo do determinante de T vezes a medida lambda do AI. Tá? Tira o determinante para fora do somatório e tem a soma finita de lambda de AI. Isso é lambda da união finita dos AIs, que são aqueles cubinhos que dão justamente o retângulo R menos A. Então, você tem a medida lambda de R menos A. Mas a medida é invariante por translação, então a medida lambda de R menos A é igual à medida lambda de R. Tá? Então, você provou a fórmula agora para retângulos de lados racionais. Você começou com cubinhos, que tem um lado racional, estendeu para retângulos de lados racionais. Como é que você fez? Transladou esse retângulo para a origem e subdividiu o retângulo em diversos cubinhos de lado igual. Só isso. E aplicou a finitude. Você aplicou o faz de que a medida de Lebesgue é finitamente aditiva. E aplicou o resultado anterior, somando, depois voltou para o conjunto onde estava. Agora, vamos considerar duas medidas sobre os borelianos, μ1 e μ2, em que μ1 vai ser lambda de T de A, e μ2 é o módulo do determinante de T vezes lambda de A. Essas medidas concordam no π-sistema A dos retângulos racionais limitados, porque a gente acabou de provar que a fórmula lambda de T de A igual a módulo do determinante de T vezes a medida de Lebesgue de A vale para retângulos racionais. Então, as medidas coincidem nos retângulos racionais, nessa classe aqui, que é um π-sistema, retângulos racionais limitados. Tá? Se as medidas concordam no π-sistema dos retângulos racionais limitados, então elas têm que concordar na sigma-álgebra gerada pelo π-sistema, que são os borelianos. Né? Portanto, elas coincidem também nos borelianos. E está aí demonstrado o resultado. Qual é a lição desse negócio aqui? A medida de Lebesgue em espaço euclidiano, quando você aplica transformações lineares, você vai utilizar deformações lineares dos seus hipercubos. Então, aquilo que era um cubinho vira um losango, que você consegue medir também de maneira natural.
de maneira natural. Então, você só consegue estender a sua maneira natural de medir para as coisas que têm formas curvas, formas esquisitas, somente quando você puder intelectualmente definir a medida desses conjuntos através de um processo enumerável de mensurações básicas que você consegue fazer, tomando limite, né? Então, tudo isso que a sua mente consegue abarcar no que concerne a intenção de mensurar são os borelianos do espaço euclidiano. Tá? E aí, você, para medir qualquer coisa que você consegue medir a partir dessas ferramentas básicas da sua mente, né, basta que você mensure os cubinhos. Porque se você tem uma fórmula que vale para os cubinhos, vai valer para os borelianos, desde que os cubinhos formem um pi-sistema. Tá? Então, está aí demonstrado o teorema. O último teorema dessa sessão. Perguntas até agora? Não. Não. Muito bem, vamos terminar essa sessão. Temos aqui um teorema, seja μ uma medida sobre os borelianos, de RK, tal que a medida do boreliano é finita sempre que o conjunto for limitado. Tá? Então, seja um boreliano, fixe um epsilon, então existe um conjunto fechado e existe um conjunto aberto, tais que o fechado ele vem por dentro do A e o aberto vem por fora, tal que a medida do anel em volta é menor que epsilon. Então, o que isso aqui está dizendo é o seguinte. Fazer assim. Aí você vai ter um conjunto fechado aqui dentro. Um conjunto fechado aí dentro. É esse aqui. Por dentro, né? Que é o que a gente está chamando de C. Esse aqui é o A. E tem um aberto por fora. E a gente está chamando de G. É o G. Tá? Tal que você pode controlar a medida desse anel em volta, né? É essa medida aqui, ó. Você controla. Tá? Tal sorte que, então, assim, dado boreliano A, você vai ter, dado epsilon, né? Existe um fechado C contido em A, e existe um aberto que contém o A, né? Tais que a medida de G menos C, desse aqui menos esse aqui, tá? Ela é menor do que epsilon. Opa, faltou aqui. G menos C menor do que epsilon. Você controla. Tá? Então, isso aqui está dizendo que você pode, né? Você quer medir o conjunto abreliano, você pode medir por fechados internos, né, que vem por dentro, ou por abertos que vêm por fora, de tal maneira que você controla esse erro, né? E a parte B diz que se a medida desse boreliano é finita, então a medida do A vai ser o supremo das medidas dos compactos que estão dentro do A. Como você está supondo que a medida do A é finita sempre que A for limitado, né? Se tiver um A limitado, né? Aí tem um fechado dentro do A, e esse fechado C vai ser fechado e limitado. Então ele vai ser o compacto. Porque em espaço euclidiano,
A compacidade, ela é descrita pelo fechamento e pela limitação. Conjunto fechado e limitado em espaço euclidiano é compacto. Né? Em espaços mais gerais, essa propriedade topológica, essas propriedades não valem, né? Tem que ser mais... Mas aqui vale. Então, essa propriedade B aqui, ela vai ser importante, tá? Quando nós falarmos de distribuições. Então, vamos demonstrar. Seja A um retângulo básico, limitado. Defina Gn como sendo esse retângulo aberto que você só dá o pulinho 1 sobre n no extremo superior BI, para cada dimensão de 1 a k. Então, evidentemente, esse Gn é aberto. Então, ele está cobrindo o conjunto A. Para cada n, ele cobre o conjunto A. E o Gn converge por cima, né? Ele vem decrescendo para o conjunto A. Quando você pega o limite, n para mais infinito, 1 sobre n vai para zero, aí você converge para o conjunto A, né? Você inclui o extremo BI aqui, né? Ele fica menor ou igual, tá? Quando você vem por cima, a gente viu isso na aula passada. Então, esses GNs convergem para o conjunto A por cima. Pela continuidade por cima, e como a medida do G1 é finita, tá? Por hipótese, então, para todo epsilon, existe um N0, tal que, a partir desse N0, a medida do Gn menos A fica menor que epsilon, porque Gn menos A converge para o conjunto vazio, tem medida zero. Gn converge para A. Então, o limite do Gn menos A vai ser A menos A, que vai ser vazio. Então, Gn menos A está convergindo para o vazio. Pela continuidade por cima, a medida de Gn converge para a medida do vazio, que é zero. Então, a medida de Gn menos A converge para zero. Então, dado epsilon, existe um N0, a partir do qual a medida de Gn menos A é menor que epsilon. Tá ok? Porque você está utilizando uma propriedade de sequências, né? Você tem uma sequência indo para zero. Tá? Então, dado epsilon, existe o N0, a partir do qual a sequência cai toda aqui, né? Tá? Portanto, todo retângulo limitado pode ser aproximado por fora por conjuntos abertos. Tá? Tome um boreliano e considere o semianel dos retângulos limitados. Então, a gente sabe que existe uma sequência de retângulos limitados no semianel que cobrem A. De tal maneira que a medida dessa cobertura menos o A é controlada pelo epsilon. Tá? A gente viu essa propriedade aí. Escolha GK aberto tal que cada um desses conjuntos aqui, desses retângulos AK, está dentro de um aberto GK. Tá todo mundo ouvindo aí? Eu estou ouvindo os barulhinhos? Eu estou ouvindo, é que o meu microfone ficou aberto, desculpa. Ah, tá, desculpa. Então tá bom. Deixa eu só verificar se está gravando. Tá. Então, voltando lá, achei que tinha caído alguma coisa. Então, você tem uma cobertura do seu boreliano por retângulos limitados. Cada retângulo limitado você vai cobrir por um conjunto aberto GK. Vai fazer exatamente isso que a gente tem aqui, ó. Tá? De tal maneira que você controla a medida da diferença do aberto GK com o retângulo AK, sendo menor do que epsilon sobre 2 elevado a k. Então, a união desses abertos vai ser aberta, porque a união de conjuntos abertos é um conjunto aberto. E a medida de G menos A vai ser menor do que 2 epsilon. Tá? Vai ser menor do que 2 epsilon. Com efeito, G menos A, o que é A? Né? A está contido na união desses AKs. Tá? Então, G menos A, o A está contido na união dos AKs. Então, você tem A está contido na união dos AKs. Você quer saber G menos A. Então, você tem o A e tem a união dos AKs. Então, G menos A
G menos A é esse aqui. Não, desculpa, é esse aqui. Tá? O G menos... Ah, tá. Não, na verdade, a gente vai fazer passo a passo. Passo a passo. Primeiro vamos calcular isso aqui, ó. G menos a união dos AKs, né? Essa é a união dos GKs. Assim, o G é igual à união dos GKs. Está aqui. Então, G menos a união dos AKs é a união dos GKs menos a união dos AKs. Então, isso está contido na união de GK menos AK. Tá? Então, a união da diferença está contida. A diferença das uniões, né, de uniões, está contida na união das diferenças. Tá? Aí, vamos ver. A união B menos C união D. Você tem A, tem B, tem C, e tem D. Como é que desenhar isso aqui? Vai ser A união B. A união B é isso aqui, ó. A união B. A união B. É isso aqui, né? A união B. C união D, essa outra aqui, né? Tudo está aqui, C união D, né? Então, vamos fazer assim. C união D é isso aqui, ó. É isso aqui. Tá? Agora você vai fazer o amarelo menos C união D. Então, desse amarelinho, você vai tirar tudo que está em C união D. O que vai sobrar? Você vai ficar bagunçado aqui, né? Você vai tirar... Vai sobrar isso aqui, né? É isso aqui. Agora, se você quer calcular... GK menos AK. A menos C, união B menos D. Mantendo aqui, né? A com C. Então, A menos C, o que é o A menos C? A menos C é isso aqui, né? A menos C. Pega o A e tira tudo que está em C. C é o vermelhinho. Então, esse aqui, ó.
Isso aqui é A menos C. O que é B menos D? Pego tudo que está em B, tiro o que está em D, é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui, e ainda pega mais essa partezinha aqui, né? Aqui dentro, assim. Então, vejam que essa área churada é em pretinho, que é esse aqui em cima, está contido no A menos C união B menos D, que é justamente o que está aqui, ó. Tá ok? Acompanharam aí? Sim. Sim. Beleza. Outra coisa, G menos a união dos AKs, né? Então, isso aqui vai ser menor ou igual. Então, aqui, né? G menos a união vai estar contendo a união de G menos AK. E essa união de G menos AK, né? Nós pega a medida, é menor ou igual à medida de μ de G menos AK. Só que a medida de G menos AK, o que é? É menor do que epsilon sobre 2 elevado a K. Está aqui. Somando, né? Tira o epsilon e fica a série de 1 sobre 2 elevado a K que dá 1. Então, essa medida aqui fica menor que epsilon. Por outro lado, a medida da união dos A's menos o A é menor do que epsilon, porque a gente tomou inicialmente controlando assim, né? Aqui, ó, menor do que epsilon. Tá? Então, você tem um A, você tem a união e tem o G aqui. Né? Aí, a medida de G menos A, que é esse anel que está em volta aqui, ó. Esse anel grandão aqui, ó. Vou copiar aqui, né? O que a gente quer saber, né? A gente quer saber a medida de G menos A. O que é isso? A medida de G menos A é isso aqui, ó. G menos A é essa área aqui, né? G menos A. É isso aqui. Medida de G menos A. Isso aqui vai ser igual à medida de G menos a união dos AKs. O que é G menos a união dos AKs? É isso aqui, ó. G menos a união. G menos a união é isso aqui, ó. É essa coisa aqui em cima. Tá? Travou aqui. Travou. Cortou aí, não, né? Não, transmissão Não. continua normal. Aqui tá bom. Deixa eu verificar se tá gravando. Tá. Então, tem que pegar uma espessura menor. G menos AK é isso aqui, ó. É esse aqui, né? Essa faixa de fora. G menos AK. Essa faixa de fora aqui. Tá? Travando. Travou. Mais a medida da faixa de dentro, que é a união dos AKs menos G. Ok? Certo. Ok.
Então, aí voltando para o texto, né? A gente está aqui, ó. Essa medida aqui é menor que epsilon e essa aqui é menor que epsilon, né? Aí ficou menor do que 2 epsilon. Portanto, o A pode ser aproximado por fora por um aberto. Para ver a parte do fechado, você passa para o complementar. Então, considere agora o complementar desse conjunto A. Ele é um boreliano, né? Então, existe um conjunto H aberto, tal que o A complementar está contido no H, e a medida de H menos o A complementar é menor do que epsilon. Tá? Então, você define o G como sendo o fecho do complementar de H. Se o H é um conjunto aberto, o complementar dele vai ser um fechado. Tá? Vai ser um fechado. Então, você não precisa nem colocar o fecho, né? Mas eu coloquei o fecho aqui, não sei para quê. Tudo bem, não precisa, mas esse aqui é fechado. C é um conjunto fechado. E está contido em A. Né? Porque se o A complementar está contido no H, então H complementar está contido no A. Se A está contido em B, se A está contido em B, B complementar está contido no A complementar. Tá? É esse raciocínio aí. Então, o C está contido no A e o A está contido no G. Né? E o G menos C é menor do que 3 epsilon. Porque você pegou aqui o epsilon, né? Aí você pegou um outro, você pegou um C lá dentro do A, tal que a medida do A menos o conjunto aqui é menor que epsilon, né? Então você vai ter o menor que epsilon dessa primeira faixa, o menor que epsilon dessa segunda e o menor que epsilon dessa terceira, só que do lado de dentro. Tá? Então fica menor do que 3 epsilon. Mas aí, esse epsilon arbitrário acabou, né? Você poderia ter dividido por 3 todos esses epsilons aqui, ó, você podia ter colocado antes aqui dividido por 3, ó, dividido por 3 aqui, dividido por 3 aqui, né? Para colocar um 3 multiplicando aqui embaixo, né? Então, aqui vai ficar menor do que 2/3 epsilon. Né? Então, você pode fazer isso aí, tá? Não tem problema. Epsilon sobre 3 aqui e colocar um epsilon sobre 3 aqui, de forma que no final você chegue no G menos C menor do que epsilon, que é o que a gente queria demonstrar. Isso prova a parte A do teorema. A parte B, quando você tem um conjunto A boreliano com medida finita, então existe um retângulo limitado a zero dentro do A, tal que a medida do A menos o retângulo limitado é menor do que epsilon. Então você tem um conjunto que tem medida... Você tem um boreliano que tem medida finita. Tá? Retângulo não, conjunto limitado apenas. Então você tem um conjunto que tem medida finita. Então você tem, obviamente, um conjunto limitado dentro do A que está quase preenchendo todo o A. Tá? Você tem um conjunto limitado a zero que está quase preenchendo o conjunto A. E o que sobrou tem medida menor que epsilon. Aplicando o item anterior, então existe um fechado K dentro do A0. Como o A0 é limitado e o K está contido no A0 e o K é fechado, então o K é fechado e limitado. Portanto, ele é compacto. Logo, existe um compacto K dentro do A0, tal que a medida do A0 menos K é menor que epsilon. Né? Do A0. Só que a medida do A menos o A0 é menor que epsilon. E do A0 para cá é menor que epsilon também. Então, você tem isso aqui, ó. Você tem um conjunto A, tem um conjunto limitado aqui dentro, que é o A0, e tem um compacto aqui dentro. 。
Tem um compacto aqui dentro. Essa medida aqui é menor que epsilon. Essa outra aqui é menor que epsilon. Portanto, a dessas duas aqui é menor do que epsilon sobre 2, né? Não, desculpa, 2 epsilon. Menor do que 2 epsilon. Tá? Então, A menos K. Porque o A é o de fora, A é esse maior aqui, né? E esse K aqui é de dentro. Tá? Assim, para todo epsilon, existe o compacto K que depende do epsilon, tal que aí você controla, né? Você divide por 2 aqui, né? Então, aqui você pode colocar menor do que epsilon sobre 2, epsilon sobre 2 aqui, epsilon sobre 2 aqui, tanto faz. Aí no final fica menor que epsilon, em vez de ficar 2 epsilon. Portanto, existe o compacto K, tal que a medida do A menos o K é menor que epsilon. Portanto, você tem a continuidade por baixo da medida de Lebesgue, né? Você vai aproximando por dentro, por esses compactos, né, que estão convergindo para o A, né? E as medidas desses compactos têm que convergir para a medida de A. Tá? Essa propriedade A que está aqui acima é chamada regularidade. Portanto, a medida de Lebesgue é regular. Quer dizer, você pode pegar um conjunto boreliano qualquer, preencher esse boreliano o máximo que você puder por um conjunto fechado e cobrir o máximo que você puder por um conjunto aberto, de modo que o conjunto original fique imprensado entre um fechado que vem por dentro e um aberto que vem por fora. E essa diferença ser controlada, você pode controlar a medida do erro. Então, quando isso acontece, a gente diz que a medida é regular. Portanto, a medida de Lebesgue é regular. Tá? Com isso, concluímos essa sessão, página 205, e na próxima aula a gente já entra em funções mensuráveis.